Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre o uso dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Lectio. Eu tenho mostrado ela ultimamente no canal e eu tenho gostado muito do formato que ela traz. Ela não é a única Bíblia no mercado que tem esse tipo de formato. Tem uma Bíblia também que se chama Bíblia Literária, que tem o texto NTLH. Não são da mesma empresa, essa daqui da Thomas Nelson Brasil, e a outra é da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB, mas eu tenho gostado muito de utilizar essa daqui, e também por ela trazer o texto NVI, eu acho um texto um pouco mais bom na hora de você estudar. Ela traz a contemporaneidade necessária e a fluidez, mas ela preserva alguns termos que na versão NTLH você não tem preservado. Também é uma versão boa, mas ela é bem dinâmica e chega a ser considerada em alguns pontos paráfrase. Essa daqui não. A NVI não. Apesar dela ser a última versão da NVI, essa daqui é a NVI 23, ela preserva termos importantes teologicamente falando. Inclusive, ela, em questões teológicas, muitos especialistas falam que ela ficou melhor do que a versão anterior dela. Mas aí também eu não posso falar muito sobre porque eu não sou especialista. Só estou repassando o que eu ouvi falar dos estudantes da palavra da Bíblia. Ó, vou te mostrar aqui para vocês, ela é Bíblia Lectio, ela tem o texto NVI e é da Thomas Nelson. Eu tenho gostado muito de utilizar essa Bíblia porque ela tem um ponto interessante, aqui foi uma decoração que eu fiz, ó, bem bonitinha. Deixa eu mostrar a ficha catalográfica dela para vocês. Só tem nessa opção de capa, capa de tecido, capa dura. Talvez eles publiquem mais para frente uma nova edição. Espero que sim. Ó, ela tem lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, ela tem esse tamanho, tudo mais direitinho. E vou aqui, a versão NVI 23, aqui. E eu vou mostrar ela um pouquinho para vocês. Isso aqui foi alguns testes que eu fiz com lápis de cor e com marcador. Eu percebi que nessa Bíblia aqui funciona melhor lápis de cor. Marca-texto acaba fazendo uma sombra um pouquinho maior. Lápis de cor já fica bem interessante. Inclusive é o que eu estou usando para marcar essa Bíblia. Ela vem com o texto de John Mark Comer aqui no comecinho, que é um texto bem legal, que eu já falei com vocês sobre isso em outro vídeo. Inclusive, eu não sei se é em todas as versões dessa Bíblia Lectio, mas a minha veio com um defeito aqui no livro de Jeremias, no final do livro de Jeremias. Aí, por isso que eu acho que eles vão fazer uma nova edição assim que possível, para corrigir se foi em todas os modelos, se foi em todos os exemplares. Se não foi, se foi algo pontual, só no meu caso, então, né, foi o caso que eu dei azar mesmo. Aqui, ó, ficou faltando alguns versículos do último capítulo do livro de Jeremias. E eu sei porque aqui tem o capítulo, vai até o versículo 16 aqui. Só que na versão NVI 23 é trazido esse texto completo. Inclusive, ela traz a nota aqui, ó. A nota aqui, que ela traz as notinhas de rodapé no final de cada livro. Aqui tem as notas referentes. Então, a intenção, eu creio, que era trazer o texto completo. Só que aconteceu algum erro, eu até coloquei aqui, ó, erro de edição ou erro de, na hora deles, né, passarem a limpo, não viram isso direito. E eu escrevi o texto que estava faltando. Eu escrevi aqui e deixei coladinho aqui na minha Bíblia. Eu escrevi nesse papel, mas depois eu acho que eu vou trocar por outro papel para ficar um pouco melhor. Mas está escrito aqui o texto que ficou faltando. E eu escrevi na própria versão da NVI 23 para ficar semelhante à continuidade do texto. Aí eu deixei aqui, aí eu falei isso em outro vídeo, mas para deixar claro como isso é algo importante, eu creio que seja algo importante, aí eu estou falando para vocês. Para mim, essa Bíblia continua tendo um valor importantíssimo mesmo com esse probleminha aqui, mas aí eu queria mostrar para vocês para trazer clareza a essa questão, né? Mas para mim continua valendo super a pena ter esse exemplar aqui, a não ser que eles publiquem uma nova edição, né? Aí vocês quiserem, né, fazer comprar a nova edição. Mas eu já tenho essa daqui, né? Se eles fizerem uma nova edição, quem sabe, né? Mas eu tô usando essa daqui.
Ó, eu fiz algumas coisinhas já, mas eu queria focar para vocês hoje, com vocês, no livro de Timóteo. 1 Timóteo, deixa eu ir aqui, ó, tá aqui, aqui. 1 Timóteo, que é uma carta. É uma carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Ó, a segunda carta tá aqui na sequência, né? Aí, no caso, eu queria focar na primeira carta a Timóteo, que foi escrita por Paulo. E vocês podem ver que eu já passei o lápis de cor, eu já li essa carta todinha. Eu já tinha lido antes em outras bíblias que eu tenho. Só que eu achei muito interessante essa proposta de ler 100 capítulos e versículos. Sabe? Você lê continuamente e sem subtítulos, não tem subtítulos. Eu achei muito interessante porque eu sempre eu foco muito no capítulo 2 e no capítulo 3 de Timóteo. Aqui eu li tudo e, não tive esse foco e eu percebi que a carta, de forma completa, ela insere o capítulo 2 e o capítulo 3, mas no todo da carta, não é uma questão só focado nos capítulos 2 e 3. Foque em toda a carta. E ela mesma ela repete o assunto que ela já havia falado no capítulo 2, por exemplo. Ela repete lá no final, que seria aqui, ó. Não é tão no final, mas é por aqui, ó, que pega do capítulo 5 ao capítulo 6, tá vendo? Então, é muito interessante ler desse jeito aqui. E eu fui lendo, eu li tudinho. Depois eu peguei uma Bíblia normal. Ó, eu vou pegar uma Bíblia normal aqui de exemplo. Ó, eu peguei uma Bíblia normal e fui comparando os textos. E eu vi, assim, que é a mesma coisa, só que a gente presta atenção em questões diferentes. Pelo menos no meu caso, vou deixar ela ali de novo. Esse daqui são os materiais que eu uso nessa Bíblia aqui, ó. Eu estou separando algumas cores específicas para cada Bíblia, eu já faço isso. Mas essa daqui, por ela não ter... Ela tem uma folha bem branquinha. Se eu usar... Eu acho essa folha boa, mas se eu usar marca-texto, mostra um pouco mais. Aí eu estou usando lápis de cor e lapiseira. Ó, aí, a carta em específico de Timóteo, eu usei essas cores aqui, ó. Vermelho, roxo, azul escuro, que seria o azul marinho mais ou menos, e esse tom aqui, ó. Esse tom aqui, que eu não sei qual é o nome dessa cor. Inclusive, esse lápis aqui tem 2 cores, mas eu só usei a parte de cima. E eles são lápis ecológicos da Faber-Castell. São lápis simples, lápis comuns, ó, tá vendo? São lápis comuns, mas eles são da Faber-Castell. Aí eu não sei se tem alguma diferença, ó. Aqui, esse azul dá pra ver melhor, Faber-Castell. Esse daqui também, mas eles são ecológicos. Então, são lápis bem simples, bem conta. Lápis de cor. E eu tô usando essas cores mais fortes, porque a cor bem clarinha, eu tenho que fazer uma força maior para soltar a tinta no papel. Aí acaba, marcando. Aí eu tô usando a cor mais forte, mas mesmo usando a cor mais forte, dá para ler o texto tranquilamente, ó. Tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu fui lendo e fui marcando algumas coisas interessantes. E eu marquei bastante coisa também com com lapiseira. Coisas que eu não quis inserir no tema. Mas são coisas que me chamaram a atenção, coisas importantes. Aí eu pude perceber que o próprio texto traz uma explicação sobre perguntas que vão sendo surgidas. Por exemplo, quando ele fala aqui sobre as mulheres, ó, aqui no livro de 1 Timóteo, entre o capítulo 2, aqui já é o capítulo 2, porque eu leio muito esse texto, mas aqui eles colocaram entre o capítulo 1 e o capítulo 3, tá vendo? 1:18 e 3:13, esse bloco aqui de texto. Quando fala sobre as mulheres, ó, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras. Vistam-se com boas obras. Eu acho isso daqui é muito legal, inclusive tem algumas versões que falam assim, vistam-se de boas obras. Que como se o que destacasse a vida daquela mulher fosse as boas obras que ela praticasse, sabe? Daí vem a questão que muitas pessoas falam assim, nós somos salvos pela fé, sim,
mas a fé verdadeira, ela é acompanhada de boas obras, sabe? A fé, ela desenvolve em nós boas obras. Isso é natural. Não é algo que você nunca vai ter boas obras. Se você nunca tiver boas obras, quer dizer que você não está dando bons frutos. Quer dizer que você não está desenvolvendo na sua vida, sabe? Então, boas obras aqui vêm nesse sentido. Se você é uma mulher realmente fiel a Deus e tem a sua vida voltada para Cristo, você automaticamente vai ter boas obras. Isso vem junto, sabe? Como se fosse algo, como se fosse um combo. Não há como você ter uma fé genuína e verdadeira se ela não for acompanhada de boas obras. É interessante isso. Vamos lá. Como convém às mulheres que declaram adorar a Deus aqui, tá vendo? Acabei de falar. Aí tem até outras versões que falam assim, que professam a fé, ou que professam ter uma vida piedosa. Aí é bem interessante outras versões também, a gente sempre comparar. Eu gosto muito de comparar com a ACF e com a King James 1611. Uma mulher deve aprender em quietude. Essa palavra aqui, quietude, em outras versões é trazido como silêncio. Apesar de silêncio eu achar muito bom de ser trazido, a palavra quietude não quebra o silêncio. Ela não desqualifica a palavra silêncio. Ela traz um significado mais profundo. A quietude é um estado que a gente fica de silêncio e, ao mesmo tempo, paz de espírito. Tipo assim, você é uma pessoa que você não quer falar, naquele momento, não é porque não estão deixando você falar ou porque não tem gente suficiente, sei lá, para te ouvir. É porque você sente uma paz tão grande dentro de si que você está disposta a realmente sentar e ouvir o mestre falar. E receber, sabe, uma postura de humildade. Então, a quietude fala sobre tudo isso. E eu acho que quando eles trouxeram essa palavra quietude, ficou bom. Mas eu achava interessante trazer uma notinha explicando como eles trocaram uma palavra importante, assim, trocaram, né, para o nosso costume, eu achava importante. Essa Bíblia aqui não teria essa notinha, no caso seria aqui no final, porque ela é um formato de livro, mas eu estou falando nas versões normais da NVI. Inclusive, deixa eu circular essa palavra aqui, ó. Cadê? Quietude. Aqui, ó, quietude. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal. Se eu achar ele eu deixo linkado na descrição do vídeo. Com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Aqui, ó, tá falando sobre a mulher ensinar ao homem, ter autoridade sobre o homem. Não quer dizer que a mulher não pode ensinar. Ela pode e deve ensinar as mulheres mais novas, aos seus filhos, às crianças da sua comunidade. Ela deve ensinar, mas entendendo que aos homens ela não deve ensinar e nem ter autoridade. Isso está na Bíblia. Vamos lá. Esteja, porém, em quietude, como eu falei, silêncio, paz de espírito, uma pessoa tranquila, uma pessoa em paz com Deus e consigo mesma. Mas como a gente encontra a nossa paz? Buscando essa paz de Deus, porque o ser humano, por si só, ele só encontra a verdadeira paz quando ele busca essa paz de Deus. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será... Olha só, essa parte aqui, ó. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade. Aqui, em outras versões, fala assim, se salvará por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Em outras versões está assim, ó. Entretanto, a mulher se salvará, dando à luz filhos. Aí é que eles botaram aqui, por meio da maternidade. Por que eles colocaram aqui desse jeito? Eu entendo que, por exemplo, existem mulheres que não podem gerar filhos de forma biológica, que têm problemas na geração de filhos, mas elas adotam crianças, ou elas são mães de forma, vamos dizer, mães na fé, sabe? Adotam
no sentido de educar, no sentido de ensinar, no sentido de orar por aqueles. Então, se tornam mães como se fossem mães espirituais, mães na fé, sabe? Mas aqui esse texto, olha só como é que esse trechinho aqui, ó. No entanto, a mulher, esse trechinho aqui conversa com a própria carta de Timóteo. Aí a gente vai ver, eu até botei uma florzinha aqui, e inclusive aqui fala um trechinho, olha só. A mulher deve ser igualmente dignas, não caluniadores, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Isso aqui já é como se fosse uma qualificação dessa mulher, dessa mesma mulher. Como a mulher deve se portar, uma mulher digna, uma mulher honrada diante de Deus e diante dos homens, sim, naturalmente, mas o seu foco é em Deus, sabe? O seu compromisso maior é com Deus. E, naturalmente, todos vão perceber isso. Mas vamos lá. Aí aqui eu fiz outras marcações que são importantes, mas eu vou falar isso em outro momento, porque senão a gente vai perder o foco do vídeo. Aí eu queria focar nessas florzinhas aqui que eu marquei. Ó, aqui tem mais 3 pontos. Vamos lá. Olha só, aqui tá falando das viúvas. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. O Paulo fala para Timóteo para que ele cuide das viúvas, só que ele fala que existem as viúvas que têm família, que têm filhos e netos, e os filhos e os netos devem cuidar dessas viúvas, porque isso é ser cristão de fato. Aquele que negligencia as suas vós, as suas mães, quando elas se tornam viúvas, eles não estão sendo cristãos, sabe? Negligenciar a isso não é ser cristão. E, em contraponto, ele fala também, ó, a viúva realmente necessitada, desamparada, põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para prazeres está morta, mesmo estando viva. Aqui está falando das viúvas que se entregaram a uma vida de prazeres e uma vida de desonra diante dos olhos de Deus. Elas estão vivas, mas, porém, mesmo estando vivas, elas estão mortas diante de Deus. Isso daqui é interessante também, como se fosse a parte negativa disso. Aqui eu pintei de roxo. Ó, aqui foi de roxo, mas olha só, não fica tão escuro. A cor aqui é bem escura, mas aqui não fica tão escuro. E vamos lá. Aí aqui, ó, tem outra parte negativa, mas eu já vou falar sobre isso. Eu vou focar na parte, as descrições dessas mulheres. Aí aqui continua falando sobre os seus parentes cuidarem dos seus pais, dos seus avós, focando nas viúvas, mas tendo isso em vista, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, essa pessoa nem deve ser vista e considerada como uma pessoa cristã. Mas vamos lá, ó. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista das viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Por que está falando sobre isso? Porque quando elas eram inscritas e depois queriam se casar de novo, isso se tornava algo ruim para elas. Então, quando elas eram novas ainda, aí ele falava que elas deveriam se casar de novo. Ó. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem e tenham filhos. Administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Olha só que interessante aqui. Ele fala sobre as viúvas mais jovens. Olha o conselho que ele fala. Tenham filhos, administrem sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Aí vamos voltar aqui, ó. Que ela tenha mais de 60 anos de idade, tenham sido esposas de um só marido e sejam bem conhecidas por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleiras, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Olha só que interessante aqui. As descrições, as qualificações que estão aqui, e aqui também são reproduzidas, são faladas aqui, ó, que a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor, na
santidade e no bom senso. Aqui fala sobre isso também, dignas, não caluniadores, sóbrias e confiáveis em tudo. Ou seja, aqui reforça o que está sendo falado. Aqui já é numa situação delas já serem viúvas aqui, e aqui quando elas são muito novas, só tinham se casado uma única vez e ainda não têm filhos, ele aconselha que elas se casem de novo, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Aí vem a parte ruim, ó. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Tá vendo? Ele ainda diz, isso já tem acontecido, então é bom ter esse cuidado. E aqui no finalzinho fala assim, ó, se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Aqui está falando sobre as mulheres que têm casa, têm família. Cuidem daquelas viúvas que estão necessitadas e que não têm família, que não geraram filhos por algum motivo, ou por terem sido muito novas, se tornado viúva muito novas, ou porque realmente tinham alguma questão biológica que elas não puderam gerar filhos. E quando elas são muito novas, ele fala, case-se novamente para que vocês tenham filhos, formem família e que no futuro, quando vocês se tornarem viúvas de novo, né, vocês tenham seus filhos para cuidar de vocês, para que não venha a ser sobrecarregada a igreja, né? Porque a igreja tinha muitas questões para lidar. E em casos que não há essa possibilidade ou elas são muito idosas, a própria igreja cuidava dessas mulheres, dessas viúvas, e elas tinham essa vida aqui, ó. Ó, sejam bem conhecidas por suas boas ações. Olha só que interessante. Tais como criar filhos, ser hospitaleiras, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. E, olha só, criar filhos. Olha só que interessante. Aí, quando fala sobre filhos aqui, eu acho que está falando sobre, sim, a maternidade. Apesar de isso aqui poder ser aplicado no sentido de que aquelas mulheres que não podem gerar filhos de forma biológica, eu creio que quando ela adota uma criança, quando ela cuida, no sentido de cuidar do próximo, cuidar daqueles que estão ao alcance dela, eu creio que ela pode viver, sim, a maternidade, sabe? Tendo tudo isso em vista. Mas eu achei muito interessante que a carta se responde nas perguntas que são surgidas. E às vezes a pessoa se pega na hora de explicar esse trecho só no capítulo 2 e fica no capítulo 2 de Timóteo, de 1 Timóteo, passeia por outros textos bíblicos, que é interessante a gente fazer isso também, mas não presta atenção que a própria carta de Timóteo responde essas perguntas que são surgidas na leitura do texto. Eu achei muito interessante ler dessa forma, porque a gente acaba encarando o texto de forma completa, sabe? Você não encara o texto de forma isolada. Você foca no todo da carta de 1 Timóteo, que foi escrita para Timóteo, mas foi escrita por Paulo. Eu achei muito interessante isso, e eu fiz outras marcações também, mas eu vou falar isso depois em outro vídeo. Ó, muito interessante. E dá para a gente comparar com outros textos bíblicos? Dá sim, com certeza, a gente precisa fazer isso. Mas eu achei muito interessante o fato de ter essa questão aqui de ler assim, de forma completa. Inclusive, Paulo tinha uma mãe na fé, e ele fala sobre ela numa das suas cartas, que orava por ele, que o adotou como filho na fé. Então, é possível, sim, ser uma mãe na fé. Interessante isso também. Eu queria fazer esse vídeo aqui falando sobre o texto bíblico, mas também mostrando essa forma interessante de ler o texto, sabe? É possível você fazer isso com uma outra Bíblia? É possível, só que me chama muita atenção os versículos, os subtítulos, os capítulos em si, porque eu acabo pesquisando muito o texto, sabe? E lendo desse jeito aqui tem me ajudado bastante. É uma versão específica, tipo, se fosse em outra versão, talvez ficasse um pouco melhor numa versão assim, se tivesse desse tipo de formato.
Na versão, vamos dizer, na versão ACF, eu acho que ficaria muito interessante também. Apesar de a ACF ser versículo a versículo, não ter separação de parágrafos, eu acho que ficaria interessante também. Mas isso, né, nós só vamos ter esse formato disponível se fizerem assim. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós. E eu tenho gostado muito de fazer, utilizar essa Bíblia, principalmente para fazer essa leitura mais completa. Que Deus abençoe a todos nós.